Então, gente, desculpa aí, a minha cama não tá decorada, né? Eu sempre faço uma cama legal aqui. Mas é porque eu tô tirando roupa de cama pra lavar, tô lavando roupa à noite. E eu quero relatar pra vocês quais foram minhas maiores dificuldades na faculdade depois dos 30 anos. Mas primeiro eu tenho que contar pra vocês a minha história, né? Do sonho que eu sempre tive toda a minha vida, que era cursar a faculdade. Meu sonho sempre foi fazer faculdade. E eu quero contar a minha história pra vocês. Então, gente, minha mãe me colocou na escola muito novinha, tá? Eu estudei numa escola de... Uma escola de freira, que fala, né? Era uma escola do lado da igreja católica onde a minha mãe trabalhava. Então, assim, eu já entrei pra escola ali bem pequenininha. Fiquei um tempo lá. Eu acho que eu entrei antes dos 6 anos de idade. E quando a minha mãe pediu demissão desse trabalho, eu vim estudar aqui na minha cidade, na cidade de Queimados mesmo. Eu estudei minha primeira escola foi a antiga Eloy Teixeira, era uma escola municipal daqui da minha cidade. E eu entrei nessa escola com 6 anos. Quando eu entrei nessa escola, eu estudei lá durante um ano. E quando eles foram me mudar de série, a minha mãe observou que eu não sabia ler, que eu não sabia escrever, e eles queriam me mudar simplesmente porque eu olhava o meu caderno e eu nem sabia escrever direito. E aí minha mãe não aceitou. E aí eu voltei para aquela mesma série e aí eu continuei. Eu lembro que eu era jardim ou CA, eu acho que eu era CA nessa época, porque eu já tinha estudado naquela escolinha lá no passado, né, na escolinha lá da igreja católica. E aí, o que acontece? Num outro ano, gente, eu já tinha repetido aquele ano que eu tinha cursado. Eu repeti mais um ano porque eu tive uma ferida no meu pé, eu machuquei o pé numa pedra na época. E eu fiquei 6 meses sem conseguir andar direito. Minha mãe fez tratamento no meu pé, a ferida não cicatrizava. E aí eu fiquei 6 meses sem estudar e eu perdi mais um ano letivo. E naquela época minha mãe decidiu então me trocar de escola, porque as escolas aqui no município eram difíceis pra caramba, gente. Não é como hoje, tá? Era uma época totalmente diferente. E aí aqui tinha muita greve de professor. Aí a minha mãe me decidiu, na época estavam inaugurando os CIEPs, né? Os brisolões, né? E aí a minha mãe decidiu me colocar num brisolão que assim que inaugurou, que foi o primeiro, que foi o brisolão que eles falam que é o brisolão da Light, que era próximo à empresa da Light, né? O escritório da Light aqui na minha cidade. E aí eu fui estudar nessa escola, que lá era tempo integral. A gente entrava às 8 da manhã e saía às 4 da tarde, porque minha mãe trabalhava. Só que chegou um período, gente, eu fiquei estudando nessa escola, eu até gostava de lá. Só que a minha mãe teve que me tirar dessa escola porque ela trabalhava e não tinha ninguém para poder me levar até a escola, era distante da nossa casa. E aí minha mãe tinha que todos os dias, me colocar na porta da escola, que eu entrava às 8 da manhã e depois ir trabalhar em Copacabana, Leblon. E quem for daqui do Rio de Janeiro sabe que a distância de Queimados para a região lá da Zona Sul é muito distante. Então a minha mãe tinha que chegar no trabalho atrasada todos os dias, porque ela tinha que me levar na escola. E aí minha mãe, mais um ano eu perdi, porque minha mãe teve que novamente me tirar da escola, porque a gente era 5 irmãos, 5 filhos, para uma mulher sozinha trabalhar. Então ela priorizava mais a alimentação da gente, porque naquela época não tinha Bolsa Família, e minha mãe era sozinha para tudo. E aí mais um ano eu saí da escola, perdi mais um ano letivo. E aí, mesmo assim, gente, eu já tinha uma dificuldade de aprendizado muito grande. E aí foi mais um ano, eu fui para uma escolinha particular de fundo de escola no outro ano, né? E aí eu consegui, gente, lá cursar, que a professora foi me acompanhando. Como era um fundo de quintal, era uma professora, como dizer, fundo de quintal, aquela escolinha que eles fazem no quintal de casa. Ela percebeu que eu tinha dificuldade de acompanhar os outros alunos, então ela decidiu me sentar sozinha para poder aprender. Foi ali que eu comecei a aprender as coisas, né? Eu aprendi a ler com ela, eu aprendi a escrever meu nome com ela. E aí eu fiquei nessa professora, fiz o CA e a primeira série, porque eram as únicas séries que ela fazia. Ela fazia o jardim de infância, o CA e a primeira. Quando eu passei para a primeira série, a minha mãe decidiu
na primeira, né? Não, quando eu passei pra segunda série. A minha mãe me tirou dela porque ela só ia até a segunda série. Ela fazia o jardim de infância, o CA é a primeira. Quando eu passei pra segunda, minha mãe me trocou pra uma escola particular também, um pouco maior. Era uma escolinha, já não era numa casa, já era uma escolinha mesmo. Só que a minha mãe trabalhava muito, então ela decidiu toda vez que pagasse a mensalidade, quem pagava era eu. Então eu tinha o quê? Ali eu já estava com 12 anos, gente. No decorrer desses 6 anos até os 12, eu ainda estava na segunda série. Pra vocês verem como era difícil, como foi difícil progredir o ensino pra mim. E eu me recordo muito disso. E quando eu fui nessa escola pra pagar mensalidade, quem pagava todo mês era eu. Eu tinha que estar pagando ali porque minha mãe não tinha tempo. Minha mãe trabalhava às vezes em 2 empregos. Minha mãe trabalhava numa faxina, ia pra outra pra sustentar a casa com 5 filhos sozinha. E aí eu decidi então pagar. Minha mãe pagava, me dava o dinheiro, eu ia pagar a mensalidade. E no dia, teve uma vez que eu paguei, tinha uma secretaria do lado de fora da escola. A escola tinha um portão, não vou me esquecer porque eu ainda passo em frente a essa escola. E do lado tinha a secretaria, que ela já na rua. E eu paguei a mensalidade. E quando eu fui pra sala de aula, passar uns dias, eles me chamaram e pediram pra mim falar com a minha mãe que eu não tinha pagado a mensalidade. E aí minha mãe me perguntou, você não pagou? Eu fui até a secretaria e falei pra moça, eu paguei. Minha mãe não teve como ir comigo na secretaria. Eu lembro que a minha irmã foi comigo, ela era mais velha que eu. Ela foi comigo e ela falou, não, ela não pagou, sendo que eu tinha pago a mensalidade. E naquela época, minha mãe não tinha como ir até a escola. Eu perdi mais um ano letivo. E aí eu fiquei mais um ano sem estudar. E aí quando eu fiz 13 anos, a minha mãe decidiu me colocar em um CIEP, né, novamente. Eu fui para um CIEP mais perto de casa. E nesse CIEP, gente, eu entrei com 13 anos de idade, eu ainda estava na segunda série. Vocês têm noção disso? Só que eu sempre quis estudar, eu sempre desejei fazer faculdade. O meu sonho era ser médica veterinária desde pequena. Então assim, eu sempre tive muitos animais. Meus avós tinham animais. Eu tinha cachorro, gato, papagaio, periquito, porquinho da Índia, porco, coelho, galinha, ganso. Então assim, meu avô, ele tinha criação de animais. Então eu sempre fui muito envolvida com isso. Eu queria ser médica veterinária porque eu não queria ver os animais, às vezes ficavam doentes. E não tinha veterinário na época. E eu ouvia muitas pessoas falar, você tem que ser veterinária, porque eu ficava triste com o sofrimento dos animais. E aí eu cresci com isso, querendo ser médica veterinária. E aí, gente, quando eu entrei pro CIEP, eu já tava com 13 anos, eu falei, agora eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar até o fim. E eu já comecei a ir pra escola sozinha. Eu falei, eu vou terminar meus estudos, eu vou ir pra escola. Podia estar sol, chuva, eu não faltava a aula. E aí, gente, só que eu já estava muito atrasada. Uma menina de 13 anos na segunda série, gente. E aí eu tive que correr contra o tempo. Quando eu tentei até fazer supletivo à noite, mas eu não consegui me adaptar ao ensino noturno. Porque de pessoas diferentes, eu não estava habituada com aquela confusão de gente. Pessoas que vinham do trabalho e eu não queria aquilo. Eu até tentei por uma semana, mas eu não consegui. E quando eu cheguei na 6ª série do ensino médio, do ensino fundamental, né? Acho que é ensino fundamental, nem lembro mais. Lá na escola onde eu estudava, nesse CIEP, eles tiveram um programa do Telecurso 2000. Não sei se vocês recordam desse curso, que tinha na Globo, né? O Telecurso 2000, que tinha vários cursos. E aí, eles chamaram alguns alunos que já estavam com uma idade avançada, em séries abaixo, perguntaram se queria fazer esse curso, que a gente ia fazer supletivo. Então, eu já estava na 6ª, eu iria fazer a 7ª e 8ª série, tipo um supletivo de 1 ano. Mesmo quando todo mundo tivesse de férias, a gente tinha que fazer 1 ano, a gente ia fazer 6 meses a 7ª, 6 meses a 8ª série. E aí eu decidi. Enquanto muitas pessoas estavam de férias, eu estava estudando, porque a gente não teve férias. Foi 1 ano completo, sem férias no meio e nem no final. E aí eu fui, gente. Eu fui com a cara e com a coragem para poder terminar meu ensino médio. Quando eu entrei, passei, né, do Telecurso 2000, tinha a prova, passei. Fui pro primeiro ano, segundo, terceiro. Quando eu chego no primeiro ano do ensino médio, o que acontece? Greve de professores. A rede pública tinha poucos professores dando aula naquela época. E eu lembro que muitas das turmas da minha época não tinham professor de português, outros não tinham matemática. E aí muitas das vezes a gente fazia trabalhos para não perder o ano.
E eu lembro que teve uma vez que eu já estava no ensino médio, no 3º ano, eu pedi um professor de química pra poder me ajudar, porque eu ia prestar vestibular, gente. Eu ia prestar vestibular. Naquela época não era só pelo Enem, a forma de entrar era também pelo antigo vestibular. E eu ia prestar vestibular pra medicina veterinária. E um professor falou pra mim que ele não tinha como me ajudar, porque ele não sabia o que ia cair na matéria. Eu esperava ao menos que ele me desse conteúdos, que ele me explicasse alguns conteúdos. Olha, isso aqui geralmente cai em vestibular. Eu queria uma ajuda daquele professor e eu não tive. Eu tive muito conselho de uma professora de matemática sobre não desistir do sonho. Eu tive uma professora lá no Telecurso 2000, que eu nunca vou me esquecer daquela professora, que eu falava pra ela que o meu sonho era ser médica veterinária. E ela falou: Lu, e se você não conseguir logo de cara? E ela contou a história dela, que ela tinha feito, né, que ela tinha estudado, o sonho dela era ser professora, mas enquanto ela não conseguia ser professora, ela trabalhava como balconista numa loja de roupa. E aí eu comecei a pensar, se eu não conseguir a medicina veterinária, eu preciso ter uma segunda opção, porque eu sempre tive que trabalhar. Eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Eu aprendi a trabalhar, eu tomei conta de criança, eu já vendi hambúrguer, eu já vendi açaí, eu já vendi tantas coisas, eu já vendi bala, eu já tive uma barraca de bala, eu já vendi roupa, calcinha, sutiã. Eu sempre tive que dar um jeitinho pra poder ter as minhas coisas. E aí eu terminei meu ensino médio, eu fiz o vestibular. Eu fiz o vestibular da Rural. O meu sonho era fazer medicina veterinária na Rural, mas eu não consegui entrar. Dá vontade até de chorar, porque o meu sonho era fazer uma federal, não consegui. E aí, mesmo com as dificuldades de aprendizado, gente, sempre tive muita dificuldade de aprender. Eu sempre tive que estudar muito. E aí eu fiz vestibular pra UF, pra UENSO, fiz pro CEDERJ pra biologia. Eu tentei biologia porque lá não tinha medicina veterinária. Eu cheguei a passar pro CEDERJ pra biologia, mas eu disputei com uma professora naquela época. Eles alegaram que como ela era uma professora, ela tinha o direito de ficar com a vaga por ela ser uma pessoa graduada, né? E ela já tinha uma graduação, então ela tava tentando a segunda. Eu passei, gente, pra gestão ambiental, mas gestão ambiental eu passei pouco tempo, acho que foi em 2020, eu passei antes da pandemia para gestão ambiental. E lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu não consegui entrar para faculdade. E eu terminei meu ensino médio com 21 anos de idade, gente. Eu terminei o meu ensino médio com 21 anos. E aí eu terminei o ensino médio, fiz o curso, eu não conseguia trabalho. E aí eu decidi fazer o técnico de enfermagem, porque eu precisava, gente, trabalhar. Eu precisava. Eu tinha um sonho dentro de mim de ser médica veterinária, mas eu não conseguia. Então eu precisava me sustentar, eu precisava ter uma profissão. Fui então fazer o técnico de enfermagem e dentro do técnico eu falava, eu preciso trabalhar. Fui trabalhar numa fábrica da Pantene. Eu trabalhava em pé a madrugada toda e durante a tarde, à noite, até as 10 horas da noite eu estava no curso de técnico de enfermagem. 10 horas eu pegava o ônibus e eu ia trabalhar nessa fábrica. Trabalhei uns 4 meses nessa fábrica, porque de verdade eu não queria desistir da enfermagem. Fiz 1 ano e 8 meses de curso técnico, me formei. Mas o sonho de ser médica veterinária sempre estava aqui, sempre esteve. Trabalhei em várias coisas, gente. Trabalhei no hospital, trabalhei como cuidadora. E aí, gente, eu casei em 2000 Desculpa, gente. Eu casei em 2014, aos 27 anos, e não tinha conseguido ainda fazer a tão sonhada faculdade de medicina veterinária. Não conseguia. Tinha parado de tentar, mas o sonho sempre esteve aqui. Meu sonho sempre foi ser médica veterinária. Sempre, sempre sonhei. Eu sempre coloquei o ensino na frente de casamento, de tudo, gente. Eu sempre quis estudar. Sempre, mas eu sempre percebi que eu tinha dificuldade de aprendizado. Eu sempre tive dificuldade de pronunciar certas palavras. Eu sempre tive dificuldade de ler certas coisas. E eu comecei a perceber isso, porque eu falava pra mim mesma, por que certas coisas eu não consigo aprender? Eu sempre tive que ler e reler textos várias vezes. E aí, gente, passando os anos, enfim,
Eu entrei pra medicina veterinária, eu consegui fazer... eu sempre mandava mensagem para as escolas, para as faculdades, perguntando o valor da mensalidade, ligava para todas as faculdades particulares, perguntando, quanto que é a mensalidade? Ah, 2.500. Tem desconto? Ah, desconto só para quem tem convênio com a faculdade, tipo a Unig. Eu não conseguia, gente. A minha tristeza. E sempre, por ser evangélica, eu orava muito ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu quero fazer medicina veterinária, é o meu sonho de infância. Eu quero ser médica, eu quero cuidar dos animais, é um sonho. E uma vez, quando eu trabalhei no hospital, o médico falou pra mim, eu falei pra um médico onde eu trabalhava que meu sonho era ser médica veterinária. E ele falou, você é maluca? Vai passar fome. E eu falei pra ele, é o meu sonho de infância. Eu quero muito isso. E aí, gente, com 34 anos, finalmente eu entrei pra faculdade de medicina veterinária. Eu consegui bolsa na faculdade da Estácio de Sá, daqui, que fica em Nova Iguaçu, é uma cidade próxima minha. E eu entrei em 2021, no período da pandemia. Eu consegui uma bolsa com a minha nota do Enem, que eu consegui. E aí eu tinha um desconto de 70% e ainda consegui mais um desconto. E aí, gente, eu fui cursar a minha tão sonhada faculdade. Chegando lá, gente, eu me deparei com uma matéria de anos sem estudar. Terminei meu ensino médio com 21 anos, fiz o técnico de enfermagem e eu fiquei um bom período sem estudar. E aí, gente, eu falo pra vocês, foi muito difícil, está sendo muito difícil. Eu ainda vou apresentar meu TCC. A faculdade pra mim foi torturante. Antes de eu entrar pra faculdade, eu sou hipertensa, eu tenho uma cardiopatia. E eu lembro que eu tava tendo várias crises de ansiedade, porque eu queria muito fazer faculdade e a faculdade não chegava. E o médico falou pra mim por que os remédios não estavam fazendo efeito. E eu falei pra ele, doutor, eu quero muito ser médica veterinária e eu vejo os anos se passando, eu estou envelhecendo e a faculdade não chega. Foi quando, naquele momento, o médico falou pra mim assim, ou você descansa seu coração ou você vai acabar infartando. Foi naquele momento que eu descansei com Deus. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eu vou conseguir. E quando eu entrei pra faculdade de medicina veterinária, que era o tão sonhado sonho, aquilo pra mim se tornou um pesadelo. Porque eu comecei a ter crises de ansiedade. Porque quando eu entrei com um grupo de alunos totalmente diferente da minha época. Na minha época, quando eu estudei, a gente não estudava com computador. A gente pesquisava ainda na biblioteca. Era ainda pesquisa na biblioteca. Os trabalhos não eram tão informatizados. Então, assim, quando eu entrei pra faculdade, o primeiro período foi online por causa da pandemia. Depois eu tomei aquela bomba de medicina veterinária, não é fácil. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu tinha que fazer trabalhos digitalizados, gente, digitalizados. Era uma turma de muitos jovens, tinha pessoas da minha idade, tem pessoas da minha idade, mas, gente, eu sofri muito porque eu sempre tive como eu falei pra vocês, muita dificuldade de aprendizado. Eu sempre tive que ler e reler muito. E ao decorrer da faculdade, eu ainda ter que lidar com a parte de pagar a mensalidade, trabalhar muito, gente. Eu tive que trabalhar muito. Eu tive que me esforçar ao dobro, porque eu não tinha ninguém pra pagar a minha faculdade. A mensalidade que eu pagava no mês, eu tinha que trabalhar um mês inteiro pra poder... Ai, meu Deus, quando eu lembro disso, dá vontade de chorar. Que eu tinha que pagar a mensalidade hoje e eu falava, Deus, como é que eu vou pagar a próxima? Eu não sabia. Mas eu falei, ai Deus, eu não vou conseguir, são 5 anos. E na verdade pra mim foram 5 anos e meio. Porque eu tive que pagar 5 anos e meio, estou pagando 5 anos e meio. E eu falava, Deus, eu não vou conseguir, porque a mensalidade era caríssima. Passagem, gente, passagem. Alimentação, porque muitas vezes eu tinha que tomar café na faculdade, eu tinha que almoçar. E lidar com uma bomba de matérias, conteúdos que eu nunca tinha visto na escola, não tinha presenciado. Eu lembro que tinha vezes que eu chorava muito, eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Matérias muito difíceis de química que eu quase não tive na escola. Mas aí eu tive que me superar. Eu tive que me esforçar
muito, gente. Eu tive que me esforçar muito. Eu lembro que tinha alunos, são alunos mais jovens. E o primeiro foi legal, mas o segundo, o terceiro, o quarto, até o quinto período, eu sofri muito na faculdade. Eu sofri de passar dias sem dormir e tendo várias crises de cabelo cair. Meu cabelo caiu muito aqui na frente, fiz buracos aqui. Mas quando eu cheguei no sexto, eu comecei a conhecer sexto, no sétimo e no oitavo, gente. No nono período. Foi um dos períodos, eu acho que o oitavo, o sétimo, o oitavo e o nono período, eu tô no décimo agora, foram os melhores, gente. Eu ainda repeti um período, né? Eu repeti 3 matérias da faculdade. 2 matérias eu dei mole, mas uma eu repeti mesmo. 2 eu dei mole. Mas eu lembro que foram momentos de muito sofrimento pra mim, bater com aquela bomba. E eu ainda tinha que trabalhar. Às vezes era véspera de prova, eu tava na faxina. Trabalhando na faxina, trabalhei várias vezes, já trabalhei 3 dias seguidos de faxina da minha mão, meus braços de madrugada, chorar de dor. Porque trabalhar, gente, fazendo movimento cansa. E você tem que pensar na matéria da faculdade. Nossa, foi muito difícil. Mas eu quero dizer pra vocês que não é impossível fazer, né? Eu não tenho filho, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer faxina, eu tinha uma casa pra cuidar. Às vezes eu tinha que ir no meu pai, às vezes eu tinha que levar minha mãe no médico, às vezes eu tinha que dar banho nos meus cachorros. Gente, não foi fácil. Lidar com matérias depois de anos foi a parte mais difícil. E na faculdade, gente, eu comecei a perceber que eu posso ter uma possível dislexia, né? Que é dificuldade de aprendizado. Não que a gente não seja inteligente, mas eu conversei com uma médica. 2 psicólogas, foi conversas assim, contando a minha história. E é possível sim, mas eu preciso de diagnóstico fechado de 3 especialistas diferentes. Mas tudo indica que sim, eu sou uma pessoa dislexa. Eu tenho dificuldade na pronúncia. Eu preciso de um fonoaudiólogo. Eu tenho frases que eu não consigo pronunciar, tipo nome de medicamentos. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar. A minha escrita, muitas das vezes eu acabo de estudar, eu já esqueci como se escreve. Eu sempre tive que estudar muito. Eu tive que me superar. Eu sempre tive que estudar mais que qualquer outras pessoas. Então, assim, pra mim foi muito torturante, mas foi olhar pra trás e falar, cara, eu não sei como é que eu consegui passar por todos esses obstáculos. O obstáculo financeiro, de pagar a mensalidade, não é fácil. O obstáculo do aprendizado, porque eu consegui me superar, sabe? O obstáculo do aprendizado, eu consegui me superar. O obstáculo de apresentar trabalho em público. Eu acho que o YouTube me ajudou muito, sabe? Aqui, falar com a câmera. Eu sei que tem um monte de pessoas me olhando. A igreja me ajudou, a minha fé me ajudou. A minha fé em Jesus Cristo. Aquilo que eu acredito. As minhas orações foram tremendas, porque eu orava todos os dias, Senhor, não me deixa desistir. Muitas das vezes eu falava, eu não vou mais pra faculdades, porque tem aquele grupinho de adolescentes, de jovens, que não sabe, não querendo me vitimizar, mas é que não sabe como é difícil você trabalhar e você se esforçar tanto pra conquistar algo, porque tem alguém por trás que tá bancando, né? E eu nunca tive essa, como é que se diz? Esse benefício, né, de ter alguém que banque. Eu tive que me matar. Mas hoje, gente, pela honra e glória do nome do Senhor, vale muito a pena você fazer a faculdade depois dos 30 anos, realizar nosso sonho de infância. Agora eu vou me formar em 2026, daqui a uns meses. Eu me formo em junho, né, de 2026, em medicina veterinária aos 39 anos. Tá? Era pra me formar ano passado, mas eu tive algumas matérias pendentes e na Estácio a gente não pode fazer estágio obrigatório com matéria. Então eu tive que concluir as matérias que faltavam pra me poder, então, entrar pro estágio obrigatório. Então eu me formo esse ano
E eu quero dizer pra vocês, se vocês têm um sonho de infância, eu não sei o que é o sonho de vocês. Eu não sei se é uma casa, não sei se é uma faculdade, eu não sei se é um curso, não sei se é um carro. Eu não sei o que é. Não desista dos seus sonhos. Ainda que pareça tudo difícil. Pra mim parecia muito difícil. Parecia que eu não ia conseguir financeiramente. Parecia que eu não ia conseguir intelectualmente. Porque eu olhava meu cenário de pessoas inteligentes, mas eu comecei a perceber que pessoas são diferentes. Pessoas teve trajetórias diferentes. A minha trajetória, a minha história lá no passado foi diferente de uma menina hoje que conseguiu terminar o ensino médio numa escola particular de boa qualidade, porque o Senhor abençoa a família. E eu tive que vir de uma trajetória de dificuldades financeiras, com uma mãe solteira, com 5 filhos. E não desistir do meu sonho de ser médica, apesar da idade, apesar de sofrer muitos preconceitos por idade, por cor, por intelectualidade, por muitas das vezes eu ter que ler e reler várias vezes. Às vezes por pronunciar certas frases incorretas, às vezes por escrever. E eu tenho certeza que com o tempo eu vou fechar o meu diagnóstico, não para ter benefícios, mas por talento de entender que tinha algo de errado sim, mas que eu me superei. E eu quero passar o que é com esse vídeo para você. Não desista do seu sonho. Ainda que tudo diga que você não é capaz, não desista, insista, vá até o fim. E esse ano, gente, eu me formo na minha tão sonhada graduação. Aquele sonho de menina, aquele sonho de infância. Aquela menina que carregava um galo, uma galinha, um pato, um cachorrinho que eu pegava na rua, que eu levava pra casa. Hoje, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu me formo em medicina veterinária. Eu espero muito que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Desde já, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Fique com Deus e até o próximo vídeo.